6h em ponto, TVT News, segunda edição já no ar. Vocês devem estar confusos aí, sem entender o que eu estou fazendo aqui, na verdade, mas o Dom Ernesto, nosso querido apresentador, está num outro compromisso, gravando também aí a nova temporada do Conversa. Eu não vou dar spoilers aqui do que vai rolar, mas vocês vão gostar muito do que vai acontecer hoje. Então, vamos aos destaques do dia, vamos lá. Em depoimento, a Polícia Federal, Daniel Vorcaro, admite que o Banco Master tinha problemas e usava o Fundo Garantidor de Créditos como modelo de negócio. O presidente Lula comenta o caso pela primeira vez. E agentes do ICE prenderam uma criança de 5 anos nos Estados Unidos. O menino foi usado como isca para a prisão do pai, um imigrante equatoriano. E racismo de norte a sul do Brasil. Na Bahia, turista gaúcha cometeu injúria racial contra uma trabalhadora no Pelourinho. Em Itajaí, Santa Catarina, 2 tenistas, um colombiano e outro equatoriano, foram presos em flagrante após injúria racial contra jogador e funcionário. E começa amanhã a 3ª edição da Marcha Trans Brasil. A ata em defesa de pessoas trans, travestis e não binárias promete reunir milhares de pessoas em Brasília. Giovanni Oliveira, assessor do Instituto Marielle Franco, participa ao vivo com a gente para falar sobre a marcha. E atenção, motoristas paulistas! Termina nesta sexta o prazo para pagar a primeira parcela do IPVA do seu veículo ou quitar o valor total do imposto com desconto. E termina hoje o prazo para estudantes se inscreverem no SISU, o Sistema de Seleção Unificado que dá acesso ao ensino superior em todo o país. Tudo isso e muito mais agora. Este é o TVT News, segunda edição, ao vivo dos nossos estúdios na Avenida Paulista. De segunda a sexta, das 4 às 6 da tarde, você acompanha aqui na TV dos Trabalhadores e Trabalhadoras uma cobertura completa e aprofundada. Nós trazemos as manchetes da política, debates sobre segurança, saúde e meio ambiente. Além de esporte, cultura, cidadania, aqui o jornalismo se faz com diferença, análise e entrevistas exclusivas. Então não deixe de sintonizar em São Paulo pelo canal 44.1 da Antena Digital, no ABC Paulista pela Claro TV, canal 512, na Bahia pela TV Quirimurê e no Rio de Janeiro, Pernambuco, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, enfim, pela TV Com. Lembrando que agora a TVT também é nacional. Então sintonize pela Parabólica Digital no canal 555. Nós somos a primeira TV criada pelos trabalhadores e para os trabalhadores, com mais de 1 milhão de inscritos no YouTube e forte presença no Instagram, TikTok e Facebook. A TVT está sempre ligada na sua realidade e nós queremos a sua participação. Então manda sua mensagem, comente, dê a sua opinião. E além dessa edição, nós temos também o TVT News, primeira edição, às 10h30 da manhã, de segunda a sexta, com a Thalita Galli. E às 2 da tarde tem o Sem Censura com a Cissa Guimarães. Então fica ligado também nos nossos destaques. Toda terça, às 9 da noite, o nosso querido Dom também apresenta o Conversa Sem Curva. E na quinta, Juca Kfouri assume o horário com o Juca Kfouri Entrevista. Na sexta tem Tereza Cristina no Samba na Gamboa. E no sábado, o melhor do cinema nacional no Cine TVT. Então acesse tvtnews.com.br e confira toda a nossa programação. O Brasil do Futuro acontece aqui e a TVT é feita com e para você. Então participe! Vamos lá então, porque no próximo domingo, 25 de janeiro, a maior metrópole da América Latina completa 472 anos, São Paulo, que não é apenas uma cidade, é um ponto de convergência do país e até mesmo do mundo. É uma cidade onde muitos Brasis se reconhecem a cada esquina. Da riqueza das matrizes africanas no samba do Bexiga, a tradição dos imigrantes e a força dos povos originários que nomeiam nossos rios e bairros, São Paulo são muitas e cabem dentro, aliás, todas cabem dentro deste cenário de concreto e humanidade. Então, celebrar São Paulo é reconhecer a resiliência de quem faz essa engrenagem girar todos os dias. A cidade que não dorme, que está sempre ocupada em reinventar o futuro, seja na gastronomia, que é patrimônio do mundo,
ou na diversidade cultural que ocupa nossas ruas, a capital paulista é um grande mosaico de identidades. E a nossa enquete, então, de hoje é uma homenagem a São Paulo. Nós queremos a sua opinião. Nos 472 anos de São Paulo, o que você mais gosta na cidade? Opção A, diversidade cultural. B, gastronomia. Ou C, oportunidade. E oportunidade diversa, de emprego, enfim, a contatos, amizades, né? Quem está fora de São Paulo sabe muito bem como é isso, né? Então, a gente quer a opinião de vocês, podem votar, participar. Depois a gente vai trazer aqui o resultado dessa enquete. Então vamos lá, então, porque esta sexta começou agitada no Rio de Janeiro com a Polícia Federal nas ruas. Mais uma operação aí que investiga, né, um possível esquema financeiro que envolve dinheiro público e o mercado de capitais. E o alvo principal é o presidente da Rio Previdência, Davis Marcon Antunes, em uma investigação sobre um aporte bilionário no Banco Master, que está sob suspeita. Também são alvos de buscas Euchério Lerner Rodrigues, ex-diretor de investimentos, e Pedro Pinheiro Guerra Leal, ex-diretor de investimento, exonerado no mês passado. A PF cumpre mandados nesta sexta-feira para apurar as circunstâncias de um investimento de R$ 1 bilhão feito pelo Fundo de Pensão dos Servidores do Rio no Banco Master. Um ex-sócio da instituição financeira lucrou cerca de R$ 1 bilhão e 200 milhões com uma valorização de ações que já está na mira da CVM. A suspeita é de que tenha ocorrido uma manipulação de mercado ou uso de informação privilegiada, onde o dinheiro do aposentado fluminense pode ter sido usado para inflar operações que beneficiaram particulares. É um escândalo que mexe com o futuro de milhares de servidores públicos, enquanto o Estado do Rio vive uma crise fiscal eterna. A operação segue em andamento e mais nomes podem aparecer ao longo do dia. E ainda falando sobre o caso do Banco Master, o Daniel Vorcaro admitiu em depoimento à Polícia Federal que a instituição tinha problemas de liquidez e usava o Fundo Garantidor de Créditos como modelo de negócio. A informação é do blog da jornalista Andréa Sadi no G1. O dono do Master afirmou que o banco atravessava uma crise de liquidez que acontece quando uma pessoa, empresa ou banco não consegue honrar os compromissos ou pagar dívidas por falta de dinheiro em caixa. Vorcaro sugeriu que havia interesse de bancos concorrentes em prejudicar o Master e que a cessão de ativos tinha se tornado a principal captação do banco até o anúncio de que o Master seria comprado pelo Banco Regional de Brasília, o BRB. E segundo ele ainda, as fontes de captação foram fechadas por completo depois que o anúncio foi feito. E a Polícia Civil estourou uma central de golpes que funcionava dentro de um prédio comercial de luxo em plena Avenida Faria Lima, na capital paulista. Os criminosos se escondiam atrás da fachada de uma empresa de investimentos para enganar vítimas por todo o país. A operação revelou uma estrutura profissional. Dentro da sala, os agentes encontraram dezenas de operadores que trabalhavam com equipamentos de ponta, listas de contatos privilegiadas e roteiros de persuasão para aplicar golpes do falso investimento e da falsa central bancária. O grupo escolheu a Faria Lima estrategicamente para passar uma imagem de credibilidade e poder. Durante a ação, várias pessoas foram presas em flagrante e uma quantidade enorme de celulares, notebooks e documentos foi apreendida. A polícia acredita que o prejuízo causado às vítimas possa chegar aos milhões de reais. A polícia orienta sempre desconfiar de ofertas milagrosas e ligações de banco pedindo transferências, independente do que for dito. E o Brasil do futuro acontece aqui. E agora vamos falar, né, desses impostos, dessas contas todas que a gente tem que pagar no início do ano, começando pelo IPVA. Então, se você é dono de veículo em São Paulo e a sua placa termina em 0, muita atenção, porque hoje é o último dia para pagar ou começar a pagar o IPVA 2026. Aqueles que optarem pelo pagamento à vista já nessa sexta, garantem desconto de 3% sobre o valor total do imposto.
Já para quem prefere parcelar, que é a maioria dos casos, né, hoje também é a data limite para quitar a primeira parcela. Então, o pagamento pode ser feito diretamente pelo seu aplicativo de banco, caixas eletrônicos ou casas lotéricas, bastando ter apenas em mãos o número do Renavan. Vale lembrar que o IPVA é obrigatório para a emissão do licenciamento anual e quem atrasa fica sujeito a multas diárias e juros de mora. É melhor, então, não deixar para a última hora, né? Porque os sistemas de bancos, como vocês sabem, todo mundo se deixar para pagar no último momento, vai, né, deixar tudo com lentidão. Então, vamos aí nos organizar, né, para não ter problemas. Então, vamos para a próxima aí, que é também uma notícia aí sobre prazos, no caso da FUVEST, porque acaba, né, de divulgar aí a lista de aprovados na primeira chamada do vestibular 2026. Então, esse é o momento, né, de recompensa, depois de meses e até anos de muito estudo para conquistar uma vaga na USP, a Universidade de São Paulo. O nosso repórter Luiz Nascimento traz mais informações. Roda aí. Atenção, vestibulandos! Saiu a primeira lista de aprovados da FUVEST de 2026 e a primeira chamada já está disponível. As provas da segunda fase foram corrigidas por bancas especializadas, que avaliaram não só o conteúdo, mas também a capacidade de argumentar, relacionar ideias e aprofundar os conhecimentos de cada candidato, de acordo com o curso escolhido. E este ano teve uma novidade na redação, e pela primeira vez os candidatos puderam escolher entre 2 temas. E se você foi aprovado, atenção aos prazos de matrícula. Elas vão do dia 27 de janeiro às 8 da manhã até o dia 30 de janeiro ao meio-dia. E depois terá uma nova etapa entre 23 e 25 de fevereiro. Agora, se o seu nome não apareceu na lista, muita calma. Ainda tem outras chamadas. A segunda será no dia 3 de fevereiro, a terceira no dia 10 de fevereiro e a lista de espera acontece entre os dias 19 e 20 de fevereiro, com 3 convocações posteriores. A gente então parabeniza todos e todas os aprovados aí. E aí sim, né, como o Luiz falou, ainda terão outras chamadas até fevereiro. Então a gente traz mais aí informações e também vamos comemorar a conquista da sua vaga. Se você quiser saber mais sobre, acesse o nosso site tvtnews.com.br. E para quem fez o Enem, hoje também é o último dia de inscrições para o SISU 2026. O prazo termina às 23 horas e 59 minutos e lembre-se, esta é a edição única do ano. Então, quem perder agora só terá outra chance em 2027. Diferentemente de anos anteriores, o SISU agora acontece apenas uma vez por ano, selecionando alunos tanto para o primeiro quanto para o segundo semestre de uma vez só. Nestas últimas horas, o sistema fica extremamente sobrecarregado, por isso a orientação é não deixar para os minutos finais. É o momento de conferir as notas de corte pela última vez e, se necessário, trocar as opções do curso para garantir que a sua pontuação seja suficiente para entrar na faculdade desejada. São milhares de vagas em universidades federais e estaduais por todo o Brasil, e o resultado já sai na próxima terça-feira. Gente, agora a gente vai falar aí de clima, previsão do tempo, que ninguém aguenta mais essas mudanças, né? E agora o que a gente tem é de previsão que indica um cenário de 2 faces para este Brasil, né? Para o país aí neste fim de semana. Enquanto parte do país vai enfrentar aquela chuva persistente, que é o que estava acontecendo aqui em São Paulo durante toda a semana, temperaturas mais baixas, né? Chuva que não dá trégua. Outras regiões já começam a sentir a retomada gradual do calor após a massa de ar frio que passou por aqui. O destaque vai para as regiões Sudeste e Centro-Oeste, onde a combinação de umidade e calor vai manter o tempo instável. A expectativa é de chuva a qualquer hora, aquele chuvisco que dura o dia todo em alguns pontos. Já no sul do país, o sol volta a aparecer com mais força e as temperaturas começam a subir, embora as manhãs ainda possam ser mais frescas. No norte e nordeste, o calor segue intenso, mas com as tradicionais pancadas de chuva de verão no final da tarde, que podem vir acompanhadas de raios e trovoadas.
A gente vai então dar uma olhada aqui nessa arte, né? Agora você é a garota do tempo de vocês, que a gente vai observar aqui todas essas mudanças, né? Muito inacreditável. No meio do verão a gente está vivendo temperaturas tão baixas assim em algumas regiões. Mas então como é que está aqui essa divisão? Olha, o centro-oeste tem sol entre muitas nuvens, pancadas de chuva, só que as temperaturas vão ficar as máximas acima de 30 graus. Então, um calor bem intenso, com muita chuva na região centro-oeste. No sul, nós temos sol com poucas nuvens, tempo firme, manhãs frias e tardes quentes, que também é meio preocupante, né? Essas mudanças de temperatura no sul. A gente viu muitas vezes também essa zona de convergência aí do Atlântico Sul, que, enfim, traz algumas complicações para o clima no sul. Então, a gente espera que pelo menos não tenha chuvas tão intensas e aquela situação que a gente viu aí nos últimos anos. Já aqui no norte, deixa eu vir para o outro canto, no norte e nordeste, sol forte, pancadas de chuva à tarde, calor intenso e abafado, então nós vamos ter também mais altas temperaturas centro-oeste e nordeste e sudeste, então a gente vai continuar com esse cenário de chuvas aqui na região, mas as temperaturas vão voltar a subir, então. Gente, eu vou vir para cá agora, porque a gente vai ver, aliás, deixa eu vir para esse outro lado, porque nós vamos acompanhar os comentários da nossa audiência, vamos ver. A Denise Amaral, boa tarde, Denise, tudo bom com você, Denise? Vamos lá, qual é o próximo? Cris Guimarães, boa tarde, cadê o Dom Ernesto? Pois é, Cris, acho que se você não pegou o começo aí, o Dom tá fazendo a gravação do Conversa, né, agora à tarde. Como eu falei, eu não vou contar, né, quem é o entrevistado, quem é o convidado, mas vocês vão gostar muito. Então, aguarde aí novidades sobre isso, mas é só por hoje, viu? Semana que vem ele tá aqui de volta. Quem mais? Carlos Prati, caríssimos profissionais da equipe TVT News, amigas e amigos, muito boa tarde, bom fim de semana. Para você também, Carlos, bom fim de semana. Quer dizer, né, já sextou, ainda não sextamos. Quem mais? Laura Pimenta, sempre aqui, boa tarde, querida. Um beijo para você, viu? Fabiana Medeiros, que alegria te ver apresentando o jornal. Dai, aproveita, parabenizar Sampa pelos 472 anos, em 25/1. Abraços para todo mundo, abraço para você também, Fabiana. Obrigada por acompanhar a gente, viu? Quem mais? Temos mais? Maria Franca, boa tarde, Dai, todos no chat assistindo. Uma boa tarde para você também, Maria. E mais, vamos lá, Carlos Eduardo Rodrigues Marques, é isso? Boa tarde, Carlos. Seu nome está muito extenso aqui. Maria Helena Paiva, boa tarde, equipe da TVT. Grande e carinhoso abraço. Para você também, Maria, um abraço, querida. Roberta Arruda Campos, boa tarde, São Paulo, cidade das oportunidades, de fato, né? Como a gente falou, não é uma cidade muito dura, de fato, mas é uma cidade que te proporciona mesmo, enfim, desenvolvimento incrível. Eu também não sou daqui, não, eu sou do estado de São Paulo, né, mas não sou da cidade e cresci muito aqui, estudei, estou trabalhando, enfim. É uma cidade que realmente abre muitas portas mesmo para todo mundo, né? O que mais? Temos mais? Maria Franca de novo, leio os comentários. Estou lendo, querida. Estou lendo, tá aí. Pode mandar mais que a gente vai ler mais também. A Laura também. O Dom meteu atestado. Não, o Dom tá trabalhando, ele só não tá aqui. O pessoal tá rindo aqui no estúdio, Laura. Wagner Rocha, é isso? Boa tarde, Wagner, para você também. Obrigada por acompanhar a TVT News segunda edição. É isso. Izzy Cosbin, boa tarde também, querida. Muito obrigada pela audiência aí. Vamos seguir então, gente, porque um estudo aí publicado na revista científica Ciência e Saúde Coletiva revelou que pessoas negras têm até 2,3 vezes mais risco de morrer por homicídio do que pessoas brancas no Brasil. A maioria das vítimas é composta de jovens de 15 a 29 anos. Assim, o estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de São Paulo mostra que a cor da pele ainda é um fator determinante na segurança pública. A situação se repete em diversas faixas etárias e regiões, mas é ainda mais crítica entre os jovens. O estudo analisa também as causas sociais,
como a falta de acesso a serviços básicos, a vulnerabilidade em determinadas áreas e o impacto do racismo estrutural nas políticas de segurança. Ou seja, enquanto os índices de violência geral podem até cair em alguns estados, a mortalidade da população negra segue em um patamar alarmante e desproporcional. Especialistas apontam como causas a falta de oportunidades, falta de educação e de uma reforma profunda na forma como a segurança é pensada nas periferias. E falando ainda sobre racismo estrutural, 2 tenistas estrangeiros que estavam em Itajaí, no interior de Santa Catarina, para uma competição, acabaram presos em flagrante. E o motivo, assim como em Salvador, também é a injúria racial. Os atletas, um colombiano e um venezuelano, ofenderam torcedores dentro de uma quadra, imitando um macaco, e fizeram xingamentos com conteúdo racista ao funcionário do clube onde ocorria o torneio que disputavam. A situação aconteceu durante o Itajaí Open de tênis, realizado no clube Itamirim. Luiz Davi Martínez e Christian Rodrigues foram detidos pela polícia militar, encaminhados para a delegacia e vão passar por audiência de custódia ainda hoje. Os xingamentos e ofensas racistas foram registrados por espectadores, que acionaram a polícia. Os 2 foram presos após deixarem o local e irem para o hotel onde estavam hospedados. O caso começou após os 2 perderem a partida para uma dupla brasileira. O tenista venezuelano se dirigiu à torcida com gestos discriminatórios, imitando um macaco ao coçar as axilas, e o colombiano chamou o funcionário de macaco. De acordo com a lei brasileira, eles não vão poder pagar fiança para serem liberados e o crime não vai prescrever com o tempo. A organização do Itajaí Open se manifestou em nota, lamentando o caso e repudiando ações de racismo e discriminação. A turista gaúcha Gisele Madri Spencer César, de 50 anos, foi detida em Salvador, acusada também de injúria racial. Ela foi presa em flagrante em um evento no Pelourinho, no centro histórico. Segundo testemunhas e a vítima, uma trabalhadora identificada como Hannah, a turista proferiu ofensas racistas após um desentendimento. A gaúcha é acusada de cuspir na vítima e ofendê-la, enquanto repetia que é branca. A mulher foi encaminhada à Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa, onde ficou à disposição da Justiça. A polícia ressaltou que ela manteve a conduta discriminatória na unidade, solicitando que fosse atendida exclusivamente por um delegado de pele branca. A dúvida é se Gisele vai responder ao processo em liberdade ou se a prisão preventiva será mantida pela Justiça baiana. O crime de injúria racial é inafiançável, imprescritível e a pena passou a ser de 2 anos a 5 anos de prisão. Agora outro absurdo, só que dessa vez nos Estados Unidos, porque agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE, prenderam um menino de apenas 5 anos ao lado do pai na cidade de Minneapolis, gerando uma onda de indignação internacional. Imagens divulgadas pelo Distrito Escolar mostram o momento em que Liam Conejo Ramos é levado pelos agentes federais em meio à neve, ainda segurando sua lancheira escolar, logo após descer do ônibus que trazia da aula. O caso ganhou contornos dramáticos após autoridades escolares denunciarem que a criança teria sido utilizada como isca para atrair adultos da residência, acusação que o Departamento de Segurança Interna nega, alegando que o alvo era o pai do garoto e que o menor foi custodiado para sua própria segurança. A defesa da família rebate as autoridades, afirmando que todos possuem um processo de asilo legalmente em andamento no país. Este episódio marca um endurecimento das operações de deportação sob a administração de Donald Trump e tem provocado protestos intensos de entidades de direitos humanos que criticam o confinamento de menores em centros de detenção. No momento, pai e filho seguem detidos em uma unidade de imigração no Texas, aguardando uma decisão judicial. Veja mais sobre esse caso no nosso site tvtnews.com.br.
E faz 20 dias que centenas de agentes de segurança e voluntários procuram as duas crianças que sumiram em São Sebastião dos Pretos, quilombo localizado em Bacabal, no interior do Maranhão. O primo das crianças, Cauã, foi autorizado pela Justiça a participar das buscas. De acordo com a polícia, ele precisou de ajuda para refazer o trajeto e chegou a indicar o mesmo ponto identificado pelos cães farejadores. Vamos acompanhar na reportagem da TV Universidade Federal do Maranhão. Ágata e Alan sumiram no dia 4 de janeiro, junto com o primo Cauã, que foi encontrado com vida 4 dias depois, em uma área de mata. Os irmãos seguem desaparecidos há 20 dias. Imbuídas na missão de encontrar os desaparecidos, as forças de segurança do estado ganharam reforços ao longo dos dias e já mapearam boa parte da mata do povoado de São Sebastião dos Pretos, em Bacabal. O cão farejador, ele identificou que as 3 crianças estiveram na casa caída, conforme havia dito o Cauã. Inclusive, na chegada dele, em que o Cauã foi por um lado da casa e as outras 2 crianças pelo outro. Até esse detalhe, os cães farejadores perceberam. E acrescento, não foi apenas um cão, foram 4 cães farejadores que fizeram esse trabalho. Ainda de acordo com o secretário, cerca de 260 policiais atuam nas buscas, com o uso de aeronaves, drones de última geração, equipamentos de geração de imagens em 3 dimensões e tecnologias específicas para a varredura em áreas de mata fechada e águas turvas. Paralelamente às buscas, a Polícia Civil instaurou um inquérito policial e criou uma comissão especial, formada por delegados experientes vindos de São Luís. O procedimento já reúne mais de 200 páginas e segue avançando com o apoio da perícia oficial e do setor de inteligência da Secretaria de Segurança. O prefeito de Bacabal, Roberto Costa, destacou que o município tem dado apoio às buscas. O que nós queremos continuar garantindo é que essas buscas elas permanecerão. A estrutura que está montada e que, se tiver necessidade de continuar a ampliação para que o serviço possa também alcançar o seu objetivo, será feito. E que acreditamos que, eu acho que o momento tão esperado, nós estamos, eu acho que, muito próximo dele, né? As investigações e as buscas continuam a fim de encontrar Ágata e Alan. O dossiê da Rede Trans Brasil aponta que 105 pessoas trans foram assassinadas no país em 2024, mantendo o Brasil como o país que mais mata pessoas trans no mundo. Além da violência letal, a exclusão do mercado de trabalho formal, o acesso precário à saúde e à educação seguem como entraves para a cidadania plena. E amanhã, em Brasília, começa a 3ª edição da Marcha Trans Brasil, que prossegue até terça-feira que vem. E o evento busca fortalecer a luta contra a transfobia. Então terá shows e programação política com participação de lideranças como a deputada Érica Hilton. Então, sobre isso, eu converso agora com Giovanni Oliveira, assessor de pesquisa e incidência do Instituto Marielle Franco. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente, Giovanni. Queria então que você começasse contando um pouco sobre a história, né, dessa marcha. Já temos mais de uma edição. Conta um pouco como que surgiu essa ideia e também se faz parte, né, dessa grande mobilização que a gente tem por uma conscientização sobre a importância da preservação da vida, né, e do respeito a pessoas trans no Brasil. Perfeito, muito obrigado pelo convite, é muito legal estar aqui conversando com vocês. Bom, a história das marchas trans, né, e dessa em especial, a Marcha pela Visibilidade Trans, ela começa ali na década de 90 no Brasil. Em 1995, a gente tem a primeira manifestação em prol dos direitos da população LGBTQIA+, contra a violência policial, a marginalização das pessoas trans aqui no Rio de Janeiro,
na época era chamada Marcha da Diversidade Sexual, em que reuniu mais de 250 travestis, foi liderado pelas travestis e pelo movimento anarcopunk na época, e eles e elas fizeram uma marcha, o percurso lá da Candelária até a Cinelândia, reivindicando a normalização, ao respeito à vida e à dignidade das travestis, que contaram com essas pessoas aliadas também. E logo em seguida a gente tem outras manifestações populares, como as paradas LGBTs e tudo mais. Aqui no Brasil, essa marcha ela teve um hiato entre essa primeira e segunda edição, e só foi retomada em 2022, no contexto também ali que a gente estava de retomada da democracia, eleições gerais ocorrendo em 2022, e a gente teve aqui no Rio de Janeiro a retomada dessa marcha trans no Rio, que teve como tema Transcendendo a Política. A gente fez o mesmo percurso enquanto movimento social, e isso inspirou e mobilizou também o movimento trans brasileiro nacionalmente, que em 2024 a gente tem a primeira edição da Marcha Trans, Marcha pela Visibilidade Trans, que é escrita com SH, inclusive, em homenagem à Marsha P. Johnson, que foi uma grande liderança trans dos Estados Unidos, que esteve presente na Revolta de Stonewall, que é um marco na luta LGBT no mundo, e a gente retoma isso nesse percurso, e seguimos até agora, e agora na terceira edição. Aí é um pouco da história. É isso que eu ia te perguntar mesmo, essa grafia Marsha, né? Se era em referência à Marsha P. Johnson. Quem tiver curiosidade também tem um ótimo documentário sobre ela, né, no Netflix, que conta um pouco da luta dela e também da forma, né, como infelizmente ela também foi morta, que, enfim, replica também um pouco a história dessas mulheres aqui no Brasil, né? Então, também queria aproveitar, Giovanni, para a gente falar um pouco, então, sobre esses números, né, que são alarmantes ano a ano. O Brasil continua aí figurando no topo, né, do ranking dos países que mais matam pessoas trans. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, mas principalmente a falta de políticas, né, e de um processo mesmo dentro do sistema institucional de segurança para essa população. Sim, perfeito. A cada ano a ANTA tem feito um trabalho hercúleo assim, de fazer essa sistematização, inclusive num contexto de ausência de dados oficiais, dados do Estado que possam fundamentar políticas públicas. Então, a ANTRA lança a cada ano, esse ano vai ter o lançamento do dossiê de assassinatos da ANTRA, que traz números alarmantes, inclusive para demonstrar como a interseccionalidade da violência ocorre, né? Esses números em que o maior índice de assassinato de pessoas trans no mundo é liderado pelo Brasil, são mulheres trans e travestis negras. Acho que é importante sempre ter essa interseccionalidade, ao mesmo tempo homens trans, pessoas trans masculinas que também são suicidadas pelo Estado brasileiro, também são negros, e isso é muito, muito chocante. A gente está num processo agora também, nessa ausência de políticas públicas, em que a política que atualiza o processo transexualizador do SUS, né, que propõe fazer essa assistência da saúde da população trans, ainda está parado no Ministério da Saúde, né? A gente não tem, que é o programa PAES Pop Trans, né, que é o Programa de Atenção Especializada à Saúde da População Trans. Está parado, o Ministério da Saúde elaborou, foi um grande grupo de trabalho que fez essa atualização dessa grande política pública que prevê a assistência à saúde em todas as etapas do cuidado, inclusive o cuidado com a rede, com a família. Contou com movimentos sociais, conselheiros, especialistas, fizeram uma política robusta, mas a política não saiu do papel. Então, ao mesmo tempo, a gente tem essas fragilidades. A gente teve, inclusive agora, né, a 4ª Conferência Nacional do Direito da População LGBTQIA+, que teve um hiato de 10 anos, desde antes ali do golpe da ex-presidenta Dilma Rousseff, que a gente estava sem as conferências, um espaço de participação social para que a população leve justamente nesse desafio, né, a gente ter um Brasil que é um país continental, do Estado perceber as vulnerabilidades. Então, é um contexto muito complexo, ao mesmo tempo que também tem narrativas antitrans, reacionárias, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, colocando essa população como alvo, o inimigo comum. A gente tem esse conjunto de lacunas que fragiliza cada vez mais, porque são pessoas que precisam de toda uma assistência, porque diz respeito à existência dessas pessoas, né? O acesso à saúde, à educação, à segurança alimentar, segurança habitacional, enfim, uma série de questões que o Estado ainda falha, e isso vai refletir nesses dados que a gente tem do dossiê da ANTRA, não só de assassinatos, mas de negligência estatal e do poder público.
Perfeito. É interessante, Giovanni, falar, acho que sobre um outro aspecto, um outro desdobramento disso, né? Porque você falou da omissão do poder público em gerar, né, em produzir políticas públicas de proteção e garantia, né, da dignidade da vida dessa população, da população trans. E, por outro lado, também, nós temos uma extrema-direita, né, que ocupa também esses espaços de poder e que atuam contra. Então, a gente tem, além da omissão, essa atuação contra essas políticas. Então, também queria que você comentasse isso, porque dentro do legislativo torna cada vez mais difícil o desenvolvimento dessas políticas com essa oposição que é totalmente odiosa, né, contra a população LGBTQIAPN+. Perfeito, é exatamente isso. E é nesse contexto que a marcha desse ano, né, que vai ocorrer agora no domingo e tem sua programação até a terça-feira, debatendo justamente esses temas, traz como mote de mobilização o tema Brasil Soberano é País Sem Transfobia, justamente para dialogar com essa oposição que vem falando muito sobre a população, atacando os direitos, inclusive em ações coordenadas, ações legislativas, né, protocolaço de projetos de lei que impedem o acesso de pessoas trans, que cerceiam o direito de pessoas trans de ir e vir, de acessar e exercer a sua cidadania de forma plena. A gente vem reivindicando justamente, dialogando com as forças mais conservadoras, não, com as forças progressistas do nosso Brasil, para dizer que a soberania nacional ela só será possível, assim como a democracia, com o fim de todas as opressões de gênero, opressões de raça e sexualidade. Então, nesse contexto, a gente vê a importância também de estar dialogando com essa frente progressista para poder renovar de fato o Congresso Nacional, e a gente tenha parlamentares que defendam efetivamente os interesses populares, né? Que a gente não tenha um Congresso inimigo do povo, mas tenha um Congresso amigo e representado por e para o povo, e aí a gente dialoga com esses parlamentares de justamente fortalecer candidaturas progressistas, candidaturas comprometidas com a agenda Marielle Franco, por exemplo, com a agenda de políticas públicas para as pessoas trans, pessoas que estejam comprometidas de fato para defender não só os interesses, mas a vida. A gente fala de um projeto de país popular, a gente fala de um projeto de país com a democracia robusta, fortalecida, né, e radicalmente forte, mas não pode passar sem ter todas as pessoas abarcadas nela, né, abarcada nos interesses políticos legislativos, para que as verbas parlamentares sejam para fortalecer as nossas políticas públicas e não fortalecer interesses individuais. Então a gente vem nesse diálogo, nesse fortalecimento, apostando muito nisso, assim. Perfeito. E, Giovanni, então, só para a gente terminar, queria que a gente comentasse, então, um pouco dessa programação da marcha, né, que começa amanhã em Brasília. Como que vai ser? Vai partir da onde? Eu vi que terá, né, a participação aí da deputada Erika Hilton. Enfim, conta um pouco para nós essa programação, como que vai ser. Maravilha, a programação está excelente. A gente começa já amanhã, no sábado, e tem um evento em defesa da juventude trans, também dialogando, né, em resposta a alguns ataques que têm sido feitos nesse sentido. No sábado, no domingo, dia 25, a gente tem o ato público que começa a sua concentração 13h, lá em frente à Esplanada, que vai andar até o Museu da República, onde vai ter atrações musicais, falas políticas, a presença da deputada Erika Hilton e outras deputadas, deputada Duda Salabert, outras deputadas e vereadoras trans e pessoas LGBTs também. Na segunda-feira, a gente tem uma agenda de atividades mais de articulação e incidência política com o Poder Executivo, então nós teremos logo pela manhã o segundo Fórum de Transmasculinidades Negras e Periféricas falando sobre justiça reprodutiva para homens trans negros e de periferias no Brasil. Vai ter o lançamento de um dossiê nacional que foi construído ao longo do ano de 2025, recomendando políticas públicas, e vai ter a presença do Ministério da Igualdade Racial, do Ministério da Saúde, do Ministério dos Direitos Humanos também, além de outras deputadas presentes. Logo em seguida, nós temos uma agenda no Ministério dos Direitos Humanos, que é o lançamento do dossiê da ANTRA, assim como o lançamento de algumas políticas do Ministério. E no dia 27, na terça-feira, para encerrar, temos também uma agenda com a ONU Mulheres para dialogar em relação às demandas das mulheres trans e travestis, enfim, algumas demandas interseccionais também na agenda de direitos humanos, saúde e justiça reprodutiva. Então, está uma programação ampla que dialoga com o ato
público essa manifestação legítima, mas também com esse espaço de deliberação e apresentação de demandas. E aí vai ter muita coisa bonita acontecendo, acho que é um momento super importante para todo mundo acompanhar. Então, quem estiver em Brasília aí, fica o convite, né, para participar. A gente acompanha aqui de longe, mas importante a participação de todo mundo, né? Porque se não existe cidadania, não existe dignidade para pessoas trans, então não existirá para ninguém, né? A sociedade precisa se engajar de fato. Então, Giovanni, muito obrigada, viu, por vir aqui contar para nós sobre a marcha e uma boa atividade aí para vocês nesse fim de semana. Muito obrigado, eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigada. E o Brasil do futuro acontece aqui. No Rio de Janeiro, diante da proximidade do Carnaval, as autoridades lançaram um manual de segurança essencial para o folião. O foco são golpes que costumam se multiplicar nessa época e também dicas de bem-estar para aguentar o calor da maratona. O manual alerta para o golpe da troca de cartão, em que criminosos aproveitam a distribuição nas barracas para entregar um cartão diferente após o pagamento e também para o golpe do valor errado na maquininha. Além da segurança patrimonial, o guia reforça a importância da hidratação constante, já que as temperaturas no Rio prometem estar nas alturas, e o cuidado com bebidas de estranhos para evitar o Boa Noite Cinderela. Outra dica de ouro é usar uma pochete por dentro da roupa ou porta-dólar para guardar o celular e o dinheiro. A polícia vai reforçar o efetivo, mas a prevenção é a primeira barreira contra os golpes. E falta um mês para o Carnaval de Rua, mas a Prefeitura de São Paulo, né, comandada por Ricardo Nunes, ainda não divulgou o trajeto e horário dos blocos. Além disso, os organizadores consideram que o dinheiro destinado para alguns desses blocos é muito insuficiente. Eu estou aqui com a repórter Gerana Rodrigues, que traz mais informações, minha amiga. E aí, tudo bom? Tudo bom, amiga? Juntas aqui no estúdio. Né? Gi, como é que é isso então? Falta tão pouco tempo para o Carnaval e ninguém sabe o que vai acontecer? Você sabe que eu escrevi, né, esse texto hoje de manhã, fui pra rua. A vida de repórter é assim, você escreve, vai pra rua, vai checar. Aí fui falar com o Marco Ribeiro, ele é do Bloco do Fuá, um bloco que tem quase 10 anos ali na região do Bexiga. E ele falou, olha, a gente está vendido aqui, não sabe que horas vai sair, o itinerário que vai fazer. E aí a gente testou, né? Ele falou, olha, a gente tentou lá o totem da prefeitura, não está funcionando. Aí fui pro totem, funcionou, abriu. Aí eu falei, saiu agora, saiu nesse momento o itinerário dos blocos de rua. Então, na verdade, né, a gente teve a divulgação da prefeitura do itinerário dos horários dos blocos hoje, né? E isso não muda a notícia, que é o fato do atraso na divulgação dessas datas, desse itinerário. E um outro problema, quando esses totens que estão assim dispostos pela cidade, tá lá, né? O maior carnaval do Brasil. Quando você aponta o celular para o QR Code que abre o site com essa programação, horário sujeito a alterações. Então, os blocos estão, na hora, a gente estava para entrar no ao vivo no programa da manhã, começou a olha, a gente está inseguro com esse horário que foi divulgado. Será que vai ser isso mesmo? Porque também essa divulgação só veio depois de muita cobrança. Então, o que a gente tem de cenário hoje? Prefeitura de São Paulo, do Ricardo Nunes, divulgou hoje o horário e itinerário dos blocos. Os blocos estão com medo que esse horário se modifique. Um outro problema, eles falam, olha, a divulgação atrasada é só a ponta do grande problema, que é a falta de diálogo que a prefeitura tem com os blocos da cidade. Não tem diálogo. Uma prova de que não tem diálogo é que o cortejo tem que acabar ali tudo 6 da noite, né? Aí o entrevistado, vocês vão assistir daqui a pouco, falou assim, é matinê? 6 da noite tem que acabar o carnaval, para quê? Então, eles também reclamam desse horário. E um outro ponto que é super importante, Dai, é o fomento. A gente tem uma verba de 2,5 milhões de fomento para o carnaval, né, dos patrocinadores. Eles se inscrevem lá via edital.
100 blocos são contemplados. Mas hoje, na cidade, a gente tem aí quase 800 blocos que se inscrevem para tentar essa verba. E esse fomento também, até então, hoje de manhã, ninguém sabia quem que tinha ganhado. E mesmo assim, sabendo, pô, é janeiro. Carnaval tá aí. Então, além de não contemplar todo mundo, contempla de maneira atrasada, aí os blocos têm que fazer festa, vender camiseta, se virar para levantar o dinheiro para conseguir sair. A maioria desiste, tem vários que não saem. O Marco Ribeiro, do Bloco do Fuá, aqui eu conversei, ele falou o seguinte, olha, a gente foi contemplado uns 3 anos, né, conseguimos um patrocínio, mas assim, agora a gente nem se inscreve mais, porque a gente acha que isso é uma coisa anti-carnaval, tá dividindo os blocos. Tinha que pegar uma verba dos patrocinadores e dividir para todo mundo, entre todo mundo que se inscreve, porque todo mundo faz carnaval aqui. Vamos assistir, Dai, a entrevista do Marco? Vamos lá. Os blocos são atrapalhados desde a época do Dória. As gestões não fazem diálogo com os blocos de carnaval. As gestões municipais. Este ano, eles não abriram nenhum diálogo e estão atrasados muito mesmo em relação ao carnaval e em relação às coisas que fazem organizar os carnavais. Por exemplo, os itinerários. Não saíam ainda se os trajetos estão contemplados pela prefeitura. Isso é um prejuízo. Isso vem acontecendo sistematicamente. As gestões, desde o Dória, elas estão querendo acabar com o carnaval de rua. Elas vão cerceando e diminuindo. Por exemplo, o carnaval terminar às 18 horas é um tremendo absurdo. Eu costumo dizer, é matinê? É matinê? Porque eles dizem, o maior carnaval de São Paulo, só que o maior carnaval do Brasil, só que o maior carnaval do Brasil não é o maior carnaval do Brasil, porque termina às 18 horas. E para quê? Para limpar a rua. Sendo que o ano todo não limpa a rua e vai limpar justamente no carnaval. É para tirar os blocos, é para cercear os blocos. O fomento contempla 100 blocos, de um universo de 800. Então, todo ano, 800 blocos se cadastram e só saem 600 ou pouco menos de 600. Por quê? Porque não tem dinheiro. O fomento é insuficiente. A proposta que os blocos têm é que o dinheiro do patrocinador do carnaval seja uma porcentagem destinada aos blocos e seja dividido por todos os blocos que saem no carnaval. E assim é mais democrático e muito melhor para os blocos. Essa rua que a gente gravou aí é Conselheiro Ramalho, fica aqui no Bexiga, é onde o bloco, é a concentração do Bloco do Fuá. Eu sei porque eu saio lá, gente, todo ano eu tô lá pulando carnaval, esse ano eu vou pular ao vivo, cobrir bloquinho aqui para vocês, vou entrar ao vivo aqui com o Dom. Então, assim, a concentração é lá, domingo de carnaval, 14 horas, em frente ao Sindicato dos Radialistas, né? Mas o que eu queria trazer é só uma observação, até política, porque hoje o fomento, esse dinheiro do fomento está no Ministério da Cultura, mas o carnaval como um todo na prefeitura está na secretaria, gente, na Secretaria do Turismo. E eles fazem uma crítica a isso, falam, olha, tudo bem, é importante de fato, né, para o turismo da cidade, mas a gente precisa entender o carnaval não só como uma manifestação que acontece ali em fevereiro, março, há alguns anos, né, mas uma manifestação cultural que mobiliza a sociedade, que acontece o ano inteiro. A gente desfila, daqui a pouco tem oficina de percussão, daqui a pouco a gente, né, volta, a gente está o tempo todo na comunidade, no bairro, né, então precisa estar na Secretaria de Cultura. E aí, Dai, assim, né, eu já falei que eu não vou cantar, você canta, eu já vou contar aqui ao vivo. Não acredito. Daiane canta, eu não canto, Daiane canta. Mas eu não canto, então como eu não canto, eu vou chamar, esse ano o Fuá vai desfilar, vai falar sobre a violência. Como eu não canto, vou chamar a Marchinha. Toca aí.
acontece todo dia. 27 anos de prisão para o capitão. Eles falaram, esse tema até da violência foi escolhido depois da chacina que a gente teve no Rio de Janeiro. Inclusive, a gente foi para lá, pouco tempo depois, nós estávamos no Rio de Janeiro, clima horrível, aquela coisa. Fizemos uma boa cobertura aqui pela TVT. Mas é isso, né? Carnaval também é política, também é momento de falar das questões sociais e a gente tá por dentro aqui na TVT, né, Day? É isso mesmo. Não, justamente, eu queria até comentar sobre isso, porque o que a gente teve de experiências anteriores era uma organização realmente muito maior. Era uma organização sobre horários e dias de desfiles, né, desses blocos, por uma questão mesmo da quantidade de blocos que agora a gente tem, né, em São Paulo, que foram se multiplicando aí ao longo dos anos. Mas a ocupação das ruas é um direito constitucional, então essas pessoas estão sendo impedidas de ocupar as ruas, né? A organização, porque é isso, a gente não precisa pedir autorização para ocupar a rua, o que a gente tem é de avisar por uma questão de segurança. Então você avisa, mas você não pede autorização para estar nas ruas, né? Então Ricardo Nunes parece que está querendo isso, né? Esse cadastro, isso que você trouxe é fundamental, porque esse cadastramento dos blocos, quem implementou foi a prefeitura do Fernando Haddad, né? Que era prefeito aqui, agora ministro da Fazenda. Na época era opcional, então os blocos podiam ou não se inscreverem. E de fato, foi muito bom, porque organizou os blocos da cidade. Agora é obrigatório, né? Então, e assim, qual que é a grande questão? Eles falaram, passou das 18 horas no bloquinho, não acabou o desfile, a polícia bate. Como Eles assim, têm gente? casos de violência. Carnaval não tem hora, não, para De acabar só violência. antes da quarta-feira de Tristeza cinza, né? não tem fim, felicidade sim, né? É isso, assim. Então, assim, passou das 18, a polícia bate. Ele, inclusive, denunciou que já teve casos de violência por causa disso. Não é, né, o carnaval que se vende, não é o carnaval que a gente espera. Essa direita que odeia a cultura, né? Eu não tenho outra coisa para dizer senão isso. Mas é isso, Gi. Obrigada, viu, pela informação. E vamos curtir aí o carnaval, né? Independente Vamos no bloquinho do Fuá, inclusive, estaremos lá. Isso mesmo, gente. Fantasiadas aqui em homenagem ao agente secreto esse ano. Vamos de com Oscar na mão. Dona Tânia Maria, atriz, e... Vou da gata. As duas gatas, Lais e Elis. É isso. Até. Obrigada, Gi. Gente, eu vou seguir então aqui, porque o presidente Lula conversou por telefone nessa quinta-feira com o presidente chinês Xi Jinping. E segundo a agência estatal de notícias chinesa, Xi Jinping destacou que em meio à situação, aliás, global turbulenta, né, China e Brasil são forças construtivas na salvaguarda da paz, da estabilidade e da governança globais. Entre outros pontos, o líder chinês pediu ao brasileiro que os países se posicionem ao lado certo da história, defendendo os interesses de China e Brasil e do Sul global, além de apoiarem o papel central da ONU no cenário internacional. Xi Jinping também disse que a China está comprometida em ser parceira e em avançar na construção de uma comunidade com os países da América Latina e do Caribe. A China está pronta para trabalhar com o Brasil para promover de forma abrangente uma cooperação mutuamente benéfica em todas as áreas, impulsionar um maior desenvolvimento e inaugurar um futuro mais promissor para as relações sino-brasileiras, destacou Mao Ning, representante do Ministério das Relações Exteriores da China. Na conversa, o governo brasileiro anunciou que concederá isenção de visto a cidadãos chineses em determinadas categorias de viagens de curta duração ao Brasil. E a isenção valerá para viagens de até 30 dias e contempla categorias como turismo, negócios, visitas familiares, intercâmbio e trânsito. A decisão integra o movimento de fortalecimento das relações bilaterais entre os dois países. Deixa eu seguir para cá, então, continuar com o presidente Lula, porque ele participou hoje em Maceió de uma cerimônia que marcou o alcance de 2 milhões de moradias contratadas pelo programa Minha Casa Minha Vida desde a sua retomada em 2023. Durante o evento, também foram entregues 1.337 unidades habitacionais e empreendimentos localizados na capital alagoana, consolidando o cumprimento antecipado de uma meta considerada estratégica para a política habitacional do país.
A marca histórica foi atingida em dezembro de 2025, um ano antes do prazo inicialmente estabelecido pelo governo federal. As moradias entregues em Maceió fazem parte do Fundo de Arrendamento Residencial e estão distribuídas entre os empreendimentos Dr. Pedro Teixeira Duarte 1 e 2, Parque da Lagoa e Diana Simon Duarte. Desde sua retomada, o Minha Casa Minha Vida vem registrando números históricos. Reinstituído em 2023, o programa passou a operar com um novo marco legal, ampliando o acesso à moradia digna e incorporando critérios de sustentabilidade urbana e recolocando a política habitacional como eixo central do desenvolvimento social. Até o fim de 2025, foram contratadas 2,11 bilhões de unidades habitacionais em todo o Brasil, com investimentos federais que somam mais de 317 bilhões de reais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a venda do suplemento alimentar em cápsulas da marca Glicopil. O produto promete o equilíbrio glicêmico de forma saudável em uma composição com 4 poderosos nutrientes tropicais. Além de barrar a comercialização, a agência determinou a apreensão do produto, bem como o fim da distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso. A medida foi tomada a partir das propagandas veiculadas em plataformas de venda do produto na internet. A resolução foi publicada no Diário Oficial nesta sexta-feira. Segundo a Anvisa, o suplemento vinha sendo comercializado com propagandas enganosas, que atribuíam ao produto propriedades terapêuticas e de cura, o que é proibido para a categoria de alimentos. Além disso, a agência identificou que a composição não passou pelos testes de segurança necessários para garantir que não haja efeitos colaterais graves. O maior risco, segundo especialistas, é o paciente diabético abandonar o uso da insulina ou de medicamentos receitados por acreditar nas promessas milagrosas desses suplementos. Afinal, suplemento não é remédio. Além disso, pacientes com diabetes devem sempre consultar um endocrinologista antes de introduzir qualquer substância nova na dieta, mesmo essas que se dizem naturais. E vai de hoje até o próximo dia 31, no interior de Minas Gerais, a 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes. A mostra é o maior evento do cinema brasileiro contemporâneo em formação, reflexão, exibição e difusão. Realizada em formato presencial e online, a mostra se consolida como um espaço de encontro, pensamento e celebração da arte cinematográfica. Nesta edição, 137 filmes serão exibidos no festival. A programação completa você pode acessar no site mostratiradentes.com.br/programação. E na primeira hora do jornal, a gente falou sobre casos de racismo que aconteceram recentemente em diversos estados brasileiros. Na contramão desses crimes, acontece hoje o evento Cenários Futuros, que propõe um olhar para o futuro da população negra no Brasil. Especialistas, pesquisadores e lideranças negras se reúnem para discutir cenários possíveis até 2050, a partir de uma metodologia inédita que articula educação, trabalho, desigualdades raciais e desenvolvimento social. Um debate pouco explorado pela grande mídia, mas fundamental para pensar políticas públicas e caminhos de inclusão. O encontro conta com nomes como Vitor Del Rey, presidente do Instituto Gueto e referência nacional na promoção da mobilidade social por meio da educação. Vamos conversar agora com o Vitor. Vitor, boa tarde, tá me ouvindo? Deixa eu vir para cá, tudo bom? Tudo bem, você me ouve bem? Sim, estou te ouvindo muito bem, Vitor. Muito obrigada, viu, por conversar com a gente. Eu queria então começar já te perguntando, né? Como que vai ser esse evento? Então, Cenários Futuros da População Negra é uma espécie de projeto-programa. Na verdade, ele começou em 2023, a gente começou selecionando 300 lideranças do Brasil inteiro. Dessas 300 lideranças, a gente
diminuiu o grupo para 80, depois de 80 para 40, entrevistamos 30, né? E aí a gente entrevistou de Sueli Carneiro a Adriana Barbosa. Depois dessas entrevistas, a gente reuniu o grupo em 4 oficinas e hoje é a oficina de encerramento de todo esse projeto, né? Então, é um projeto muito interessante que se propõe a olhar a comunidade negra de forma totalmente transversal. E aí, quando eu digo transversal, é porque os cenários eles contemplam toda a pauta de gênero, mas sempre olhando para as mulheres negras, mas também contempla a pauta etária, olhando para como as nossas populações mais velhas e também os jovens estão inseridos no debate da reforma da Previdência, mas a gente também está falando dos direitos humanos quando ele contempla interessante que a gente colocou aqui é a ideia da educação como direito humano. Oi, Vitor, tá me ouvindo? Tô Vitor, tá me ouvindo. ouvindo? Certo, é que deu uma travadinha aqui, mas a gente conseguiu entender. Mas eu queria te perguntar, mais uma provocação mesmo, porque a gente tem aí como tema, né, o título do evento, Cenários Futuros. Porém, aparentemente, quando a gente fala da questão racial no Brasil, né, a gente às vezes está falando muito de coisas que já deveriam ser superadas, né? Então, a gente fala em cenários futuros, porém ainda tratando de temas que deveriam ter ficado no passado, né? Então, eu queria que você comentasse também um pouco sobre isso, né? A gente deveria estar pensando realmente, essas coisas que você fala são muito importantes. Pensar, por exemplo, em como a população negra é mais atingida nesse cenário que a gente tem de crise climática, coisas que são emergentes e que já vinham sendo desenhadas para o futuro, né? Mas a gente ainda tem que ficar voltando para falar de questões do passado, que já deveriam ter sido superadas. Queria que você comentasse também um pouco sobre isso. Então, é a grande contradição, né? A gente ser uma população que construiu esse país, sem os negros nada do que foi feito se fez, e sem a população indígena, que na sua maioria, infelizmente, foi exterminada. E realmente é lamentável. Em 2026, a gente tem que se reunir para pensar cenários futuros para a população negra, exatamente pelo fato de que pensar futuro para uma pessoa preta é extremamente disruptivo, porque o Estado nos mata cotidianamente, né? A gente sabe dos dados, a cada 23 minutos uma pessoa negra morre violentamente. Então, você trazer essas pessoas que às vezes são aleijadas da ideia de pensar o futuro para desenhar esses futuros é muito importante. Mas acho que cabe lembrar que a metodologia ela nos convida a pensar cenários de futuro. E esses cenários de futuro, eles não são necessariamente cenários positivos. Nós não juntamos 50 pessoas para imaginar um futuro bonzinho, maravilhoso. Não é sobre isso. A gente parte de cenários que a gente chama, que são aqueles que a gente não quer viver, ao que a gente chama de cenários desejáveis. E os cenários desejáveis, eles necessariamente não são maravilhosos. Eles ainda têm os seus problemas, mas são cenários que, por exemplo, a gente consegue ver alguns avanços. Então, quando a gente olha para Santa Catarina, que tem o seu governador assinando uma lei para paralisar o sistema de cotas no seu estado, isso é Vitor, acho que caiu aqui com a gente, uma pena, porque a gente queria contar mais, né? Deixa eu ver se o Vitor está de volta. Voltou? Aí não, tô com você. Não, não cai não, Vitor. Fica aí que não. A gente quer, entendeu? Eu sou vascaíno, mas a gente não tá caindo mais, não. Ô, Vitor, então eu queria voltar um pouco nesses cenários, né? Dentro dessa metodologia que você falou, que aqui eu tô até vendo, né? São 4 possíveis futuros para a população negra no Brasil. Vocês dividem nesses 4 cenários, né? Que seria a justiça racial, ascensão econômica, educação antirracista que transforma e também sobrevivência e resistência. Então, você estava falando de algumas questões, né, desses retrocessos que ocorrem em meio à tentativa de avanço, né? Então, eu queria que você comentasse aqui, dentro, né, desses cenários, o que a gente ainda pode encontrar de discussões, né, nesse evento, dentro desses cenários, para pensar, então, nesse futuro, né? Aqui, vocês
fazem até uma pergunta, né? Como que vai ser o futuro da população negra brasileira nos próximos 25 anos? Então, é pensado dentro desses 4 eixos, né? Então, esses 4 eixos, eles foram escolhidos pelas pessoas que comporam o cenário. Então, e também esse universo até 2050. Foi o grupo que escolheu, isso faz parte da metodologia. E aí eu acho que me parece, né, o interessante aqui é exatamente, a partir desses 4 eixos, pensar caminhos, porque dos cenários já nasceu um grupo que vai acompanhar esses próximos 25 anos para tentar entender o que está avançando. O grupo ele se concentra na necessidade de ir para o futuro que a gente deseja. Mas o quanto mais rápido a gente começar a perceber que a gente está progredindo para o futuro não desejável, a gente consegue inserir em políticas públicas. Mas é óbvio, né, que quem faz política pública é o administrador público. Então é importante ocupar espaços como a TVT para que mais pessoas saibam que esse trabalho existe, possam se apropriar dele, inclusive a própria TVT pode se apropriar dele, e, a partir disso, interferir num ano que, para a gente, é primordial, que é um ano de eleição. Então, como os cenários já podem ser utilizados para pautar planos de governo que olhem para a população negra na sua integralidade, entendendo que ela só precisa do bem viver e que ela é parte constitutiva, fundante da criação disso que a gente chama de Brasil. E o legado da escravidão permanece até hoje, alejando essas pessoas de políticas de bem viver, que elas até parecem que existem, mas quando a gente olha de uma perspectiva estrutural e sistêmica, a população negra ainda é a população que encabeça todos os índices de desigualdade como a que mais sofre, desde ambiental até crianças que nascem e morrem com até 1 ano ou 3 meses depois que nascem. Por quê? Porque o legado da escravidão ainda empurra essas famílias para zonas que têm pouca estabilidade, salubridade, essas crianças não conseguem sobreviver. Aí, quando a gente fala da pauta do saneamento básico, no marco legal de saneamento básico, mostra muito isso, está lá a população negra como aquela que não tem banheiro, não tem acesso a esgoto tratado, ainda vê seus filhos crescendo e brincando em esgoto a céu aberto. Eu moro no Rio de Janeiro, a gente está numa temporada de chuvas. São as populações negras que aparecem nos telejornais perdendo tudo. Então, se a gente está nesse estado de coisas, a gente precisa tentar ter algum farol que nos mostre que é possível ter um outro cenário. Mas o farol, por si só, ele não faz nada. Ele só está te mostrando para onde você pode ir. Aí tem que ter mão na massa. E aí é o principal que a gente chama atenção, que é intencionalidade. Se a questão racial não for tratada com intencionalidade, a gente não enfrenta o racismo. A gente só administra a desigualdade. Certo. E, Vitor, para a gente terminar, então, como que as pessoas então podem acessar esses debates, né, e também essas ações que devem ocorrer partindo, né, desse projeto, né, vamos dizer assim, que são esses cenários futuros? Então, informação importante é que o cenário não tem dono. Então, se você quiser usar os cenários para uma matéria, para alguma... nem precisa pedir autorização, porque o cenário não tem dono, ele tem autor, que são essas pessoas que construíram. Então, a gente sempre recomenda que, se você for usar, dá crédito para os autores. Então, qualquer pessoa que esteja vendo pode entrar no site do Instituto Gueto, www.gueto.org, e lá você vai encontrar uma aba onde você vai encontrar todos os materiais que a gente já produziu. As redes sociais são cenários de futuro da população negra, LinkedIn, X, Instagram, então tem vídeo, tem muitos materiais lá. Vamos lançar um vídeo institucional, landing page, e vai ter muito mais coisas acontecendo, porque tem um grupo de trabalho que tem essa responsabilidade de observar os cenários e tentar interferir até 2050. Então, tem muito material já no nosso repositório digital, que é o site, e vai ter muita coisa sendo publicada. Eu convido vocês a acessar, se apossar do material e dar sentido a ele. Perfeito, Vitor. Vamos nos apropriar mesmo desse material, porque é muito interessante. E muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente
e conversar e contar um pouco sobre esses cenários futuros, né? Que na verdade também são os cenários presentes, né? Mas é importante pensar no futuro. Então, muito obrigada, viu, Vitor? Obrigado por resistir aí também na conexão. Um abraço, viu? Muito obrigado, gente. Boa tarde, conte comigo. Boa tarde. Então, gente, vamos dar uma passada aí, né, no site da programação, então, para vocês verem, né, www.gueto.org.br. Lá vocês vão encontrar, como eu estava olhando aqui no meu celular, esses 4 eixos, né, que o Vitor contou, e também esse material aí de discussão sobre cenários futuros para a população negra no Brasil. Então, gente, vamos ficar por aqui, né? Mas antes, vamos dar uma passada aí na programação da TVT para esse final de semana. Hoje, às 21h, tem Samba na Gamboa, no programa dessa sexta-feira. Tereza Cristina recebe Roberta Sá, que vem fazendo muito sucesso com a sua roda de samba Sá. Ela fala do começo da carreira e da aproximação com o samba. E no sábado à noite tem o Cine TVT, que apresenta Limiar. O documentário autobiográfico é realizado por uma mãe que acompanha a transição de gênero de seu filho adolescente. Entre 2016 e 2019, ela o entrevista abordando os conflitos, certezas e incertezas que perpassam numa busca profunda por sua identidade. E neste sábado, às 21h, no Cine TVT. E no domingo tem o clássico Bavi, no Campeonato Baiano. É às 15h30, Bahia contra Vitória, um clássico do Baianão aqui na TVT. E esses são só alguns destaques da nossa programação. Acesse o nosso site tvtnews.com.br e confira a grade completa. E hoje a segunda edição do TVT News termina um pouco mais cedo, mas é por um ótimo motivo, né? Nesse exato momento, como eu já falei para vocês, o Dom Ernesto recebe o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. E uma conversa fundamental que você acompanha na íntegra na próxima terça-feira, às 21h, no Conversa Sem Curva. Muito obrigada, um bom final de semana para vocês e até mais.